Margaret Beaufort, a rainha sem coroa. De uma jovem mãe em perigo, durante a Guerra das Duas Rosas, a peça-chave para a fundação da dinastia Tudor. A Margaret não apenas desafiou as regras da sociedade medieval, ela as reescreveu. Hoje a gente chega ao capítulo final dessa jornada incrível. A ascensão do Henrique Tudor ao trono após a icônica Batalha de Bosworth. Você vai descobrir como a Margaret derrotou a instabilidade do reino, ajudou a unir as casas de York e Lancaster e garantiu que seu filho fosse coroado Henrique VII, marcando o fim da Idade Média na Inglaterra, como eles dizem os historiadores. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e nesse último episódio da saga da Margaret Beaufort, a gente vai testemunhar como ela transformou estratégia em legado, enfrentando tudo e todos para criar uma nova era. Pega seu chá e vem comigo porque essa história tá bem quente. Tudo começou com uma morte, porque é claro, nenhuma boa história medieval pode começar com paz e tranquilidade, não é mesmo? Então, quando Eduardo IV morreu em 1483, o trono inglês foi deixado para seu filho que tinha 12 anos. E como você pode imaginar, colocar um adolescente no comando de um reino dividido não era nada sensato. Então, alguém precisava governar como regente até que o novo rei atingisse a maioridade. E eles escolheram o tio Ricardo. Só que as coisas não foram tão simples. O Ricardo garantiu que o jovem rei Eduardo V fosse levado do Ludlow Castle para Londres, onde ele deveria ser preparado para a coroação. Parecia tudo certo, mas Elizabeth Woodville, a mãe, parecia não confiar no cunhado. Então ela enviou o filho às pressas para Londres acompanhado, enquanto se refugiava com os outros filhos na abadia de Westminster. Só que o Ricardo era tão astuto quanto ela. Ele fez aliança com Henrique Stamford, duque de Buckingham, que odiava a família Woodville. Então, juntos, eles capturaram os dois adultos que estavam acompanhando o jovem rei para Londres. O Conde Rivers, que era o irmão de Elizabeth, e o Ricardo Grey, que era meio-irmão do jovem rei. Até rimou. Os dois foram acusados de conspiração e, posteriormente, perderam a cabeça e foram executados. Após isso, então, o Ricardo eliminou qualquer oposição inicial e garantiu o controle da situação. Agora todos os olhos estavam nele. Aí no dia 4 de maio de 1483, ele levou o jovem rei para a Torre de Londres, o lugar que na época não era só uma prisão famosa, mas um palácio real. A desculpa é que ele precisava ser preparado para a coroação, mas convenhamos, ninguém estava acreditando muito nessa história. Enquanto o caos se desenrolava, a Margaret ainda estava em Londres, na corte com seu marido, que era o conselheiro do antigo rei. Lembra? Provavelmente ela também não confiava no Ricardo, já que ele tinha muito em jogo e ela também. O seu filho, Henrique Tudor, era um dos últimos herdeiros legítimos da casa de Lancaster, então podia ser um alvo potencial na luta pelo trono. Então, no dia 13 de junho de 1483, o Ricardo finalmente mostrou que não era a flor que se cheire. Ele acusou William Hastings, um dos aliados mais leais do seu irmão morto, de traição. O prendeu e o executou sem nenhum julgamento. Aí, logo depois, ele obrigou Elizabeth Woodville a entregar o seu filho mais novo, Ricardo, duque de York, com a promessa de que ele se juntaria ao irmão na Torre de Londres para proteção. O que aconteceu depois foi pura estratégia política. O Ricardo começou a espalhar rumores que o Eduardo IV, antigo rei, tinha se casado antes de se casar com Elizabeth Woodville. Isso significaria que os filhos dele eram incapazes de herdar o trono. Conveniente, né? Porque ele seria o próximo. Aí, no dia 6 de julho de 83, ele foi coroado Ricardo III, enquanto os dois príncipes desapareciam da vista pública. No começo, eles ainda eram vistos brincando nos jardins de Londres, mas com o passar das semanas, eles, simplesmente desapareceram. O destino dos príncipes continua um dos maiores mistérios da história britânica. A gente tem inclusive um vídeo sobre isso, falando do porquê talvez o Ricardo III não tenha feito isso. Vale a pena conferir, tá lá na playlist que chama Guerra das Duas Rosas. Agora que o Ricardo III estava no trono, a Margaret sabia que o seu filho, Henrique Tudor,
era o último rival legítimo da dinastia dos York. Ela precisava agir, mas com cautela. Seu marido, Thomas Stanley, era um dos homens mais poderosos da Inglaterra e havia jurado lealdade ao Ricardo III. Então, sendo uma boa estrategista, ela também fingiu lealdade e durante a coroação do Ricardo, ela estava lá segurando o manto da nova rainha Anne Neville. Mas por trás dos panos ela estava conspirando. O objetivo era colocar o filho no trono. A Margaret começou a formar alianças, e seu primeiro grande movimento foi se aliar a Elizabeth Woodville, a mãe dos príncipes desaparecidos. A ideia delas era brilhante: unir as casas de Lancaster e York através do casamento. O Henrique Tudor se casaria com Elizabeth de York, que era a filha mais velha do Eduardo IV, e juntos governariam um reino pacificado. Era ambicioso, então a Margaret sabia que precisava de mais apoio. E aí ela conseguiu o Henrique Stafford, o Duque de Buckingham, aquele mesmo que ajudou o Ricardo a chegar no trono. Mas agora ele tinha virado a casaca, estava insatisfeito e começou a acreditar que era melhor tirar ele do trono. Definitivamente não dava para confiar em ninguém. O plano era o seguinte: o Buckingham lideraria uma rebelião contra o rei, enquanto Henrique Tudor voltaria da Inglaterra e tomaria o trono. Parece simples e fácil, mas como sempre, nada sai como planejado. E o problema aqui não foi nem a guerra, foi a chuva. Os campos de batalha viraram um atoleiro, os rios transbordaram e o Buckingham simplesmente não conseguiu reunir suas tropas. O rei Ricardo, então, esmagou as forças, capturou o traidor e... O Henrique, ao saber de tudo isso, voltou para o seu esconderijo na Bretanha. A ele parecia seguro, mas a mãe Margaret estava em apuros. O rei Ricardo sabia que ela tinha ajudado nessa conspiração, então ele confiscou todas suas terras e entregou sua guarda ao próprio marido, Thomas Stanley, que a colocou em prisão domiciliar. Parece que em conluio com a esposa, ele decidiu que parecer estar do lado do rei Ricardo era o mais sensato. E realmente era. Enquanto isso, no castelo, o rei Ricardo estava passando por diversos problemas. O primeiro eram os rumores que ele tinha mandado sumirem com os príncipes. Nunca acharam nenhuma certeza sobre isso, mas o simples rumor já fez com que a popularidade dele caísse. A outra fofoca era que ele estava interessado em se casar com a própria sobrinha, a Elizabeth de York. O que inclusive mostra em The White Princess, aquela série que eu sempre cito que é péssima em se conectar com a realidade. O fato é que o Ricardo negou publicamente isso e na verdade ele estava planejando casar a Elizabeth com o Manuel, Duque de Beja, e arranjando um casamento para ele com a Joana de Portugal. Enquanto isso, o Henrique Tudor estava preparando sua jogada mais ousada. Com apoio da mãe, claro, e financiadores franceses, ele reuniu um exército de aliados, exilados, mercenários e descontentes com o governo do rei. Aí, no verão de 1485, ele decidiu que era hora de agir. Depois de anos no exílio, ele reuniu um exército pequeno, mais promissor, composto por todos esses, e resolveu que iria para a Inglaterra. Atravessar o Canal da Mancha não foi tranquilo. O Henrique Tudor desembarcou no país de Gales e foi de vilarejo em vilarejo recrutando apoio. A família dele, os Tudors, era de lá, então era mais fácil. E ele tinha até uma justificativa plausível, além de tomar o trono para si. Ele queria unificar o reino dividido há décadas pela Guerra das Duas Rosas. Enquanto isso, Ricardo, que não era bobo nem nada, já sabia dos planos do Henrique e começou a reunir suas tropas. Ele conseguiu 10.000 homens, com uma grande vantagem numérica, mas tinha um problema: o Thomas Stanley e seu irmão William Stanley. Sim, o marido da Margaret. Eles eram donos de um exército enorme e podiam ser decisivos em qualquer batalha, mas eles não tinham declarado de que lado iam jogar. Aí o Ricardo decidiu tomar uma medida drástica. Sequestrou o filho do Thomas Stanley, o George Stanley, e o manteve como refém. O Thomas simplesmente respondeu: "Ah, eu tenho outros filhos, pode ficar aí." Achei ousado. Curti. Aí, finalmente, no dia 22 de agosto de 1485, as tropas do Henrique e do Ricardo se encontraram na Batalha de Bosworth.
uma das batalhas mais importantes da história da Inglaterra. O dia começou com o céu nublado, refletindo a tensão no campo de batalha. O Ricardo se posicionou em uma colina, esperando que o Henrique atacasse primeiro. Mas o Henrique não mordeu a isca. Ele manteve a linha defensiva aguardando o momento certo. Foi então que o Ricardo cometeu o erro que selaria o seu destino. Vendo o Henrique se aproximar, ele decidiu pessoalmente ir a cavalo. Ele galopou em direção ao Henrique, determinado a matá-lo e acabar com a disputa ali mesmo. E foi aí que os Stanleys decidiram tomar o lado do Henrique. E é claro que com isso o jogo virou. O Ricardo III foi derrubado de seu cavalo e mesmo cercado por inimigos continuou lutando até o fim. Ele morreu no campo de batalha, sendo o último rei inglês a morrer em combate. Após a morte dele, a coroa foi encontrada em um arbusto e colocado na cabeça do Henrique Tudor, no próprio campo de batalha mesmo. Alguns dizem que o próprio padrasto do Henrique que colocou na sua cabeça. Bem poético. De qualquer forma, em meio à lama e o sangue de Bosworth-Field, Henrique foi aclamado Henrique VII, o primeiro rei da dinastia Tudor. Era o fim da Guerra das Duas Rosas e início de uma nova era para a Inglaterra. Enquanto isso, a Margaret Beaufort havia passado décadas lutando por esse momento, devia estar lá em Londres rezando. Quando ela recebeu a notícia da vitória do Henrique, deve ter sido um momento de alívio e triunfo. Ela havia vencido. Seu filho era rei e ela a mãe do monarca, que se tornaria uma das figuras mais influentes da corte. Então, antes de que qualquer nobre da família dos York pudesse pensar em algum movimento, o Henrique, agora Henrique VII, marcou sua coroação para o dia 30 de outubro de 1485, na abadia de Westminster. E aqui está o detalhe importante. Ele se coroou antes de se casar com a Elizabeth de York. Isso foi um movimento estratégico. Se ele se casasse antes da coroação, os críticos podiam alegar que ele só era rei porque estava casando com York. Mas o Henrique então fez questão de deixar claro que ele era rei por direito próprio. Depois da coroação do Henrique VII, a Margaret não perdeu tempo em consolidar seu próprio espaço na corte. E uma das suas primeiras decisões foi algo totalmente fora do padrão para as mulheres da época. Ela optou viver separada do marido Thomas Stanley. Não que os dois tivessem um relacionamento ruim, na verdade eles tinham uma relação cordial e colaborativa. Mas agora que seu filho era rei, a Margaret não precisava de um marido para garantir sua posição na nobreza. Na prática, isso significava que ela tinha controle total sobre sua própria casa, riqueza e influência política, algo extremamente raro para uma mulher medieval. A Margaret, então, se estabeleceu em sua própria residência, Cole Weston, onde passou a governar a sua propriedade de forma independente, sem interferência masculina. Ela também manteve uma rotina própria, dedicada à administração de suas terras, devoção religiosa e, claro, decisões políticas que ela continuava tomando ao lado do filho. Além disso, ela também conseguiu um status inédito para reforçar sua autonomia. Seu filho a declarou uma femme soli, o que significa que ela podia administrar suas terras, riquezas e assuntos particulares sem precisar da permissão de um homem. Se, para qualquer outra mulher da nobreza, isso seria impensável, para Margaret foi apenas mais um passo na sua consolidação do poder e independência. E ninguém ousava questioná-la. Na corte Tudor, todos sabiam que a Margaret tinha tanto ou mais peso político que muitos lordes influentes. Ela participava, como eu disse, das decisões de Estado, influenciava a política externa e supervisionava diretamente as questões financeiras do trono. Se o Henrique era o rei na frente das câmeras, ou melhor, dos pergaminhos reais, a Margaret era a produtora executiva dessa série nos bastidores, garantindo que tudo saísse como planejado. Aí, depois de consolidar sua posição, o Henrique VII cumpriu a promessa feita antes da Batalha de Bosworth. Casou-se com Elizabeth de York em 18 de janeiro de 1486. A cerimônia, realizada na abadia de Westminster, foi grandiosa e cheia de simbolismo. Afinal, esse casamento representava o fim da Guerra das Duas Rosas e a união definitiva entre York e os Lancaster. Para reforçar essa fusão, o novo rei Henrique VII criou o emblema da Casa Tudor,
combinando a rosa vermelha dos Lancaster com a rosa vermelha dos York. A Margaret entendia o valor político desse casamento, mas não significava que ela estava disposta a dividir sua influência com a Elizabeth de York. Elizabeth era sim a rainha consorte, mas a Margaret continuava sendo a mãe do rei, e ela fez questão de lembrar a todos disso. Em muitos eventos oficiais tinha um lugar de destaque acima da própria nora, como se fosse uma comonarca do filho. Agora, se o Henrique Tudor achou que depois de vencer o Ricardo III, podia finalmente sentar no trono e aproveitar um reinado tranquilo, ele claramente subestimou a criatividade dos nobres quando o assunto era golpe político. Menos de 2 anos após Bosworth, o Henrique já tinha que lidar com uma nova ameaça. Um impostor chamado Lambert Simnel, que dizia ser o herdeiro do George, duque de Clarence, o irmão do Eduardo IV que tinha morrido no balde de vinho, lembra? O problema é que o verdadeiro Eduardo Plantageneta estava preso lá na torre. Se você quiser saber mais, a gente tem vídeo sobre ele aqui na playlist Tudors. Enquanto Henrique então estava resolvendo esses pepino, sua mãe continuava nos bastidores, garantindo que o governo do filho se mantivesse estável. Mas uma das suas maiores preocupações era Elizabeth Woodville, a mãe da rainha Elizabeth de York e ex-rainha consorte de Eduardo IV. Se havia uma pessoa na corte que podia representar uma ameaça à influência da Margaret, era a Woodville. Ela era a mãe da rainha, tinha conexões poderosas e ainda carregava a lealdade de muitos yorkistas. E o Henrique VII sabia que não podia deixá-la livre para conspirar. Então, em 1487, pouco depois da derrota da rebelião do Simnel, o Henrique confiscou todas as terras da mãe da rainha, Elizabeth Woodville, e a enviou para um convento em Bermondsey Abbey. E foi isso. Sem julgamento, sem acusações públicas, apenas um convite para uma vida mais tranquila e longe da política. Coincidência ou não, a Margaret Beaufort saiu dessa situação ainda mais fortalecida. Aí, finalmente, depois de quase 2 anos como esposa do Henrique, a Elizabeth de York finalmente foi coroada rainha da Inglaterra em 25 de novembro de 1487. E essa coroação não era apenas um evento cerimonial, era uma mensagem política. Tudo foi muito planejado para simbolizar a união das duas casas. As cores do evento eram vermelho e branco, representando as duas rosas Tudor que misturavam os emblemas das duas casas rivais. A decoração, referências dos yorkistas quanto dos lancastrianos, deixando claro que a guerra tinha acabado, pelo menos na teoria. A Margaret, claro, acompanhou tudo de um local privilegiado na abadia de Westminster, provavelmente satisfeita por ver mais uma peça do seu grande plano se encaixar. Então, com o casamento consolidado e a Elizabeth de York oficialmente coroada, o Henrique pôde respirar aliviado. Certo? Errado. Ainda tinha mais um príncipe perdido para surgir. Perkin Welbeck alegava ser Ricardo de Shrewsbury, o Duque de York, um dos príncipes que desapareceram na Torre de Londres. A gente também tem vídeo aqui. Enfim, depois da morte do Welbeck, o Henrique eliminou qualquer ameaça yorkista ao seu reinado. E a Margaret provavelmente se sentiu mais aliviada que nunca. Agora, com seu filho firmemente no trono, ela não ia simplesmente sair de cena. Pelo contrário, ela se tornaria mais influente que nunca. A Margaret era a principal conselheira do rei e a peça-chave em decisões importantes. O Henrique VII era o filhinho da mamãe. Então, assim que seus netos cresceram o suficiente, a Margaret começou a atuar nos bastidores para assegurar que as uniões matrimoniais fortalecessem os Tudors e prevenissem novas crises dinásticas. E o primeiro da lista era o Arthur Tudor, o herdeiro do trono, o príncipe de Gales. Desde que o Arthur nasceu, o plano era garantir que ele se casasse com alguém de peso na política europeia. E quem melhor do que a infanta Catarina de Aragão, filha dos poderosos reis católicos Ferdinando de Aragão e Isabel de Castela. Esse casamento era essencial para a aliança entre Inglaterra e Espanha. E Margaret, sempre atenta aos detalhes, acompanhou pessoalmente cada passo da negociação. Quando a Catarina finalmente chegou à Inglaterra, em outubro de 1501, a Margaret supervisionou a recepção e garantiu que tudo estivesse perfeito.
E a cerimônia, em 14 de novembro, foi digna de uma união tão estratégica. Tudo parecia caminhar bem até que o Arthur morreu, repentinamente, em abril de 1502. Foi um golpe devastador para a família Tudor e a Margaret sabia que essa morte colocava todo o trabalho dela em risco. Como se perder Arthur não fosse um choque o suficiente, menos de um ano depois a corte Tudor foi atingida por outra tragédia. Em 2 de fevereiro de 1503, a Elizabeth de York deu à luz a uma menina chamada Catherine. Mas, infelizmente, tanto a mãe quanto o bebê não sobreviveram. A morte da Elizabeth foi um golpe brutal para o Henrique VII, que ficou devastado. Mas a Margaret viu esse evento sobre outra perspectiva. Era um alerta de que a linhagem Tudor estava muito frágil. Agora, sem Arthur e sem a rainha Elizabeth, o único filho homem que restava era o jovem Henrique, de apenas 11 anos. Oh, meu Deus, Henrique VIII! E também as meninas Margaret e Maria Tudor. A Margaret, a filha mais velha de Henrique VII e Elizabeth de York, foi prometida em casamento a James IV da Escócia. Claro que a união era estratégica, mas a Margaret Beaufort sabia muito bem os perigos de um casamento precoce. Ela mesma tinha sido casada aos 12, engravidado aos 13 e quase custou sua vida no parto do Henrique Tudor. Então, sabendo dessas complicações que podiam causar a sua neta, a Margaret agiu nos bastidores para garantir que a neta, a Margaret Tudor também, não fosse enviada cedo demais para a Escócia. Ela insistiu que a menina permanecesse na Inglaterra por mais tempo, adiando sua partida até que estivesse mais velha e com melhor estrutura para lidar com as exigências de ser rainha. Foi um movimento de proteção, mas também estratégia, porque além de preservar a saúde da neta, a Margaret também queria garantir que a jovem Tudor crescesse sob a influência dela antes de ser entregue aos escoceses. Afinal, uma Tudor bem treinada podia ser uma aliada crucial para a Inglaterra no futuro. Aí, nos últimos anos de vida, o Henrique VII ficou cada vez mais paranoico e isolado. A perda da esposa e do filho mais velho o abalou profundamente, e ele passou a se preocupar obsessivamente com a segurança do trono Tudor. E quem estava lá para garantir que ninguém se aproveitasse da fragilidade do rei? Mamãe. Se antes ela já era influente, agora ela passou a supervisionar pessoalmente o governo, as finanças e a criação do jovem príncipe Henrique, o futuro Henrique VIII. Não deu muito certo, mas enfim. O rei estava ficando fraco, mas a Margaret não deixaria a dinastia Tudor desmoronar sem uma boa luta. Embora nunca tenha sido coroada, a Margaret era uma verdadeira rainha. Ela administrava as propriedades, financiava instituições religiosas e tomava as decisões políticas. Detalhe que ela assinava os documentos como Margaret R, que R. Rex, rei ou rainha, um estilo reservado a monarcas. Coincidência? Não, ela não fazia nada por coincidência. Aí, infelizmente, em abril de 1509, o Henrique VII ficou com uma febre bem pesada. A Margaret não saiu do seu lado, coordenando os cuidados médicos e administrando a corte ao mesmo tempo. Mas no dia 21 de abril de 1509, o primeiro rei da dinastia Tudor faleceu. Agora, o neto da Margaret, Henrique VIII, de apenas 17 anos, seria coroado. E a Margaret sabia exatamente o que fazer. Antes mesmo do funeral de Henrique VII, ela garantiu que a transição de poder ocorresse sem oposição. Ela supervisionou pessoalmente como seria a coroação do neto, garantindo que a nova geração dos Tudors começasse com força e estabilidade. Com a coroação do Henrique VIII garantida, Margaret Beaufort finalmente relaxou. Ou pelo menos relaxou o máximo que alguém como ela podia relaxar. Dia 29 de junho de 1509, apenas 5 dias após a coroação de Henrique VIII, ela faleceu. Ela foi enterrada na abadia de Westminster com um túmulo digno da sua grandiosidade e importância. E assim terminava a jornada da mulher que garantiu a fundação de uma das dinastias mais icônicas da história da Inglaterra. Ela queria que fosse icônica por coisa boa, mas enfim. Margaret foi mais do que a mãe de um rei. Ela sobreviveu à Guerra das Rosas, manobrou alianças impossíveis e garantiu que seu filho e neto reinassem sobre a Inglaterra.
Além disso, ela fez tudo isso em um mundo onde mulheres não tinham poder político. Então a gente pode dizer que ela foi uma das mulheres mais poderosas da Inglaterra medieval, sem ter usado nunca uma coroa. Seu legado ainda está presente até hoje, não só na monarquia, mas nas universidades que ela fundou, nos sistemas políticos que ela ajudou a estabilizar e, claro, na fascinante história da dinastia Tudor. Eu espero que você tenha gostado de conhecer essa história fascinante, repleta de intrigas, batalhas e conquistas. E lembre-se, Margaret não usou uma coroa, mas o seu legado brilhou como o de uma verdadeira rainha. E se você acompanhou até aqui, muito obrigada por fazer parte dessa jornada. E se você gostou do vídeo, segue aqui o canal. A gente tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite, com curiosidades históricas contadas de forma leve e divertida. Um beijinho e até amanhã!